Olá, bem-vindo mais uma vez ao programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária. Eu sou Giovanni Luiz Moreira e aqui ao meu lado a professora Delze dos Santos Laureano. Bem-vinda. Nós estamos numa fase de transição no formato do programa aqui, né? E hoje a professora Delze e eu não vamos entrevistar nenhuma pessoa aqui. Vamos entrevistar várias pessoas que nós vamos apresentar daqui a pouquinho em um vídeo que entrevistamos umas 8, 10 pessoas no último sábado, dia 22 de fevereiro de 2014, numa tarde de reunião que nós fizemos com famílias tradicionais, né, de comunidades tradicionais que foram expropriadas, expulsas de dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó. Né. E, aliás, essas questões dos conflitos socioambientais estão agudizando em Minas e em todo o Brasil. Né. Em Minas está se aumentando o número de parques estaduais e parques nacionais, e aí tem muitos conflitos acontecendo. Um deles é oriundo de uma determinada concepção de ambientalismo que pensa em preservar a natureza sem o ser humano. Então cria-se parques, sejam estaduais ou nacionais e tal, e expulsa-se as famílias que estavam ali. Isso aconteceu, vem acontecendo há 39 anos na Serra do Cipó, com a criação do Parque Nacional Serra do Cipó, que em 1975 foi criado como Parque Estadual, depois passou a ser Parque Federal Nacional, e está acontecendo também no norte de Minas, e agora, recentemente também, acontecendo no Vale de Jequitinhonha, ali na região de Almenara, onde 2 assentamentos de sem terras e comunidades quilombolas estão sendo expulsas por causa da criação de parques. Né? Muitas vezes vem o pessoal, não mais do IBAMA, mas do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, faz um sobrevoo de avião e fotografa e manda um quadrado lá, aqui vai ser um parque, quem estiver dentro sai fora. Isso que nós experimentamos lá no Parque Nacional da Serra do Cipó, né, Delze? Os conflitos lá, né? É claro que não é simplificado assim, um parque nacional, normalmente ele é precedido a criação de um estudo antropológico, geográfico, enfim, são diversos estudos. Não é só sobrevoar, mas o que acontece... Teoricamente o trem é muito bonitinho, mas na prática estão vendo que as comunidades tradicionais estão sendo pisadas. Mas o que acontece é uma mesma concepção de natureza, quer dizer, numa riqueza de belezas cênicas, de uma riqueza de biodiversidade, muitas vezes as pessoas com sensibilidade mesmo e bem intencionadas falam assim, olha, precisa de se criar um parque. Só que há muito tempo nós não tínhamos essa concepção de que às vezes a natureza ela é rica até porque existe o ser humano e não existe separação entre natureza e ser humano. Nós somos humanos, né? Nós sentimos dor como os animais. E nós somos natureza. Nós somos natureza, nós dependemos da água como a natureza, enfim. O nosso comportamento na chamada civilização é que acaba agredindo a natureza. Mas muitas pessoas que vivem de forma simples, às vezes totalmente integradas à natureza. Né? Então, essa criação desses parques, ele trouxe um mal-estar e muita violência para essas pessoas. Umas famílias que já foram retiradas, às vezes nem indenizadas, e também não havia uma preocupação de garantir renda e os modos de vida daquelas pessoas. Nós que somos de Minas, às vezes, nós sabemos, fomos criados no interior, até a alimentação, né? Como que muda uma pessoa que mora no interior, que se alimenta dos produtos da própria região e depois são obrigados a viver na cidade e sem uma renda. Então, hoje, nós temos o depoimento dessas pessoas e também o que nós desconfiamos e com provas, né, que já levamos ao conhecimento do Ministério Público Federal, da existência mesmo de crime praticado pelo próprio órgão, que é o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes, abrindo uma enorme clareira numa área que os próprios moradores... Dentro do parque, os próprios moradores, eles são proibidos de retirar lenha, de plantar qualquer coisa, de retirar... reformar as poucas casas que ainda
permanecem lá Sim, de pé, né? Porque isso é um absurdo. Se foi permitido as famílias ficarem lá, como que eles não podem reformar as casas? E agora, antes podia ter uma trilha só de 5 metros, né? Agora estão fazendo umas ruas lá de mais de 20, 30, 40 metros de largura, né? Com a proposta para lá no final, centenas de metros na frente, fazer um grande estacionamento. E desconfiamos que até tem um projeto de um grande hotel, né? Dizem lá, alojamento, a boca miúda, que é para ser um hotel com 300 leitos, né, e um grande mirante para turistas observar. Aliás, Deus, é importante resgatar aqui, depois vocês vão confirmar, né, nas várias entrevistas que nós fizemos, que nós vamos rodar aqui, várias pesquisas universitárias foram feitas e estão em curso, né? Por exemplo, o Grupo Gesta, da UFMG, o da Cidade Alteridade, da UFMG, parceria com Imbra, com Boaventura Souza Santos, um grupo de estudos socioambientais da Unimontes. Unisa, né, de Montes Claros, já vieram e fizeram estudos antropológicos, sociológicos, né, entrevistando as famílias lá e mostrando que antes da criação do parque, quer dizer, tinha uma grande harmonia na convivência ali entre as comunidades tradicionais e o meio ambiente. Aí retirou-se, vem se retirando gradativamente as famílias tradicionais, ainda resistem lá 6 famílias, mas estão cada vez mais exprimidas. E, de outro lado, no início, o povo que vivia em comunhão, que conhecia, eram os acompanhantes dos turistas lá. Agora, muitas vezes, os acompanhantes são oriundos até de empresas, né? É claro que o direito ao turismo e a liberdade de circulação, de ir e vir no território, ele é assegurado, mas às vezes o egoísmo de uns também só traz malefício para os outros, né? Exatamente. Delza, obrigadão. Então, hoje só a Delza e eu aqui no estúdio, e nós vamos deixar com vocês agora uma entrevista que nós fizemos com várias pessoas no último dia 22 de fevereiro de 2004, lá na Serra do Cipó, quando reunimos lá, ouvindo os clamores das famílias. E já está representado a demanda das famílias lá no Ministério Público Federal, que está defendendo as famílias. E esperamos que esse programa possa contribuir para que outras pessoas, organizações, pessoas de boa vontade, se apaixonem e se comprometam também com essa causa. Então, fique com vocês com a entrevista que nós gravamos lá na Serra do Cipó. Um abraço. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Felissa, sou professora da Universidade Estadual de Montes Claros e pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental, assim como também de uma rede colaborativa internacional de pesquisa que trabalha com matas secas, que chama Tropidry, que é conhecida no Brasil como Rede Matas Secas. O meu trabalho junto ao grupo, ele se baseia no estudo de conflitos ambientais que envolvem unidades de conservação integral, né, são parques ou outro tipo de unidade de conservação que são intocáveis, né, pelo homem e que se encontram em conflito com
povos e comunidades tradicionais, né? Porque geralmente, a maioria das vezes onde esses parques são implementados, no caso do Brasil, sobrepõem territórios que estão bem preservados, né, por comunidades e povos tradicionais. Aí inclui povos indígenas, né, quilombolas, e uma diversidade de comunidades tradicionais, como vazanteiros, apanhadoras de flor, geraizeiros, enfim, uma série de comunidades tradicionais existentes no Brasil. A nossa pesquisa tem baseado principalmente no norte de Minas Gerais, onde a gente vem fazendo um trabalho de estudo comparativo com parques estaduais que foram sobrepostos a territórios de comunidades vazanteiras e quilombolas aqui no norte de Minas, principalmente, que foram parques criados para compensar, né, o projeto Jaíba, e tem sido um projeto que a gente tem feito em comparação com outros lugares, como é o caso da Paraíba e o caso também da Serra do Cipó. O trabalho na Serra do Cipó iniciou em junho de 2013, onde a gente foi fazer trabalho de campo e coletar alguns depoimentos de algumas pessoas que foram expropriadas pelo Parque Nacional da Serra do Cipó. O Parque Nacional da Serra do Cipó, ele foi criado enquanto um parque estadual em 1975, né, em pleno auge da ditadura militar, e foi uma demanda de ambientalistas da época, né, e em 1989 ele foi transformado em Parque Nacional. Ao contrário do que se pensa, foi um processo conflituoso, né? A gente se deparou com uma história que foi silenciada durante muitos anos, na qual a gente tomou conhecimento num processo de expropriação traumático para as populações que viviam na região da Serra do Cipó, onde hoje é o parque, né? A maioria delas tinha um modo de vida tradicional, uma vez que elas apropriavam desse ambiente através de práticas tradicionais, seja principalmente baseado na agricultura familiar, na solta de gado, né? Inclusive fazendo a solta, eles subiam para grandes capões e ficavam vivendo lá com as famílias durante 6 meses, depois baixavam para plantar embaixo, onde várias famílias se encontravam, né? E inclusive realizavam casamentos entre si. E com esse processo de implementação do parque, a maioria, aliás, todos foram expropriados, né? A maioria sem justa indenização ou sem indenização, isso há mais de 20 anos. Nos depoimentos que nós coletamos com alguns familiares, isso foi muito claro, né? As perdas não só materiais de propriedades e bens, mas também as perdas simbólicas, né? As perdas culturais, o vínculo que eles mantinham com esse território aconteceu de forma muito agressiva, foi uma ruptura social muito grande no modo de vida dessas famílias. E quando a gente chegou para fazer essa pesquisa, levantando esses primeiros depoimentos, não se tinha nada ainda escrito a respeito desse processo de expropriação. Somente uma monografia que a gente encontrou da década de 90, final da década de 90, de 1998, que fala desse processo de implementação. Né? Foi o único documento escrito que a gente encontrou falando a respeito disso, onde traz alguns depoimentos também que vieram a confirmar as nossas entrevistas posteriores. Além dessa monografia, não existia mais nada que falasse a respeito do processo de expropriação. Existem inúmeros trabalhos científicos a respeito da questão da diversidade biológica do local, né? E o Parque Nacional da Serra do Cipó se destaca justamente por isso, pela beleza cênica, pela paisagem, né? E a grande biodiversidade daquele lugar. Então, quando a gente chega, né, e depara com essa situação, é a primeira vez que essas pessoas elas se dispõem a falar a respeito do processo de expropriação depois de anos de silenciamento. Muitos têm muita dificuldade de falar disso, porque para eles é um processo muito doloroso de ser relembrado.
E a gente encontra também uma família de irmãos que foi expropriada em meados de anos 2000, que foi a família dos Mineia, que teve um processo violento de expulsão, na época era o IBAMA, e juntamente com a Polícia Federal, retiraram essas pessoas da casa deles e jogaram num posto policial à beira da rodovia ali de Jabuticatubas, onde eles ficaram vivendo de favor durante 3 anos, passando por humilhações morais, né? E humilhações também no sentido de não poder conseguir se sustentar, uma vez que eles viviam basicamente da terra, do trabalho da terra, inclusive com danos físicos na saúde de algum deles, por beber água contaminada do rio ali. Então a gente se deparou com esse quadro nesse primeiro momento da pesquisa, e também alguns deles resistentes na região do Retiro, que é uma região dentro do parque, nos apresentaram uma notificação do ICMBio dando um prazo de 30 dias para que eles saíssem do local. Essas famílias remanescentes dentro do parque são 6 famílias que, dentro do próprio plano de manejo do ICMBio, do parque, né, fala que o fato delas estarem lá, o modo de vida delas de pouco impacto na vegetação, propiciava que elas poderiam ficar nesse território, né, que sempre foi delas. Cabe ressaltar que, de acordo com os depoimentos que a gente foi investigando, todas as famílias estavam nessa região há mais de 4 gerações, né? E sempre mantiveram uma relação muito dialética com a natureza, em oposição a essa visão dicotômica que a política conservacionista tem, né, de parque separado de gente, né, como se uma coisa não pudesse viver sem a outra, né. Fato que a gente vê é que a maioria dos parques são criados em territórios de comunidades tradicionais, onde tem baixo impacto desse tipo de atividade e que elas acabam contribuindo para preservar o ambiente. Então, essa notificação foi apresentada para a gente, para o grupo de pesquisa, e eles tinham uma semana para se retirarem, né, constituindo um segundo ciclo de expropriação. Nesse sentido, a gente acionou o Ministério Público Federal através da Coordenadoria dos Direitos do Cidadão, né, através do Dr. Edmundo e da Raquel, para pedir a permanência desses sujeitos no lugar. Então, o Ministério Público Federal acabou intervindo, conseguiu, junto ao ICMBio, que elas continuassem no território, né, devido a vários tipos de incongruências que foi encontrado nos processos de emissão de posse para o ICMBio, né. O Ministério Público, ele acabou constatando que é uma série de erros gravíssimos em relação ao processo de expropriação e indenização desses sujeitos. Então, nesse momento, o Ministério Público está investigando isso e, inclusive, propiciando para que a gente tenha acesso a alguns documentos fundiários que o ICMBio vem dificultando, tanto para os pesquisadores quanto para as famílias, né, que querem reaver o estado do processo de indenização deles. Então, já em outubro de 2013, frente a essa ameaça de segundo processo de expropriação dessas comunidades do parque, a gente fez na Serra do Cipó o primeiro reencontro dos povos e comunidades tradicionais do Cipó, Memória, Cultura e Lugar, onde essas pessoas puderam se reunir depois de muitos anos no centro comunitário para falar um pouco dessa história, né? E foi um momento também que a gente pôde investigar de forma mais aprofundada como que era o modo de vida no lugar, né? Foram realizados mapas mentais com esses familiares, né, das localidades onde eles viviam, para a gente investigar como que era a forma de apropriação do ambiente, os usos desse ambiente, como que eram as trocas sociais, culturais, e como que essas pessoas viviam e como que era o vínculo delas com esse território que foi expropriado. Foi um momento muito rico e também muito difícil para eles, a partir dos depoimentos que foram sendo colocados lá, muitos idosos,
que ficaram emocionados ao falar dessas perdas, né, e do processo de ruptura que causou na vida deles. E também foi um momento assim onde eles puderam fazer troca de experiências com outras comunidades tradicionais, como as apanhadeiras de flor, que estão sendo atingidos pelo Parque Nacional Sempre Viva, e na qual eles puderam identificar um modo muito semelhante de vida, né, com essas outras comunidades. E foi um momento também de informar a questão dos direitos. Foi importante que teve a participação do Ministério Público Federal e todos muito ansiosos para tentar rever essa questão dos direitos deles, violentados há muito tempo, que eles não sabiam, né, realmente que eles tinham direito à questão tanto da indenização, a questão de permanecer no território, direitos que hoje foram conquistados, né, tanto pela Constituição, no caso de quilombos e povos indígenas, quanto o Decreto 6070 sobre povos e comunidades tradicionais, e hoje tem uma lei estadual que foi referendada pelo governador em janeiro deste ano, que é também uma lei sobre povos e comunidades tradicionais para o estado de Minas Gerais, que garante, né, que essas comunidades em situação de conflito com unidades de conservação tenham um tratamento especial caminhando para a resolução deles. Acontece que, infelizmente, o ICMBio ele não tem se posicionado de uma maneira correta com essas comunidades que vêm sendo ameaçadas, né, de expropriação. Hoje em dia elas se articularam numa comissão de povos e comunidades tradicionais atingidas pelo Parque Nacional da Serra do Cipó, uma vez que se trata de 3 grupos em situações distintas, mas com relações com esse território e relações sociais comuns também. Mas a gente pode pensar no grupo dos que foram expropriados e até hoje não receberam indenização, são diversas famílias, né? O grupo dos familiares também que estão remanescentes no retiro, dentro do parque ainda, e que agora estão sofrendo esse processo de segundo ciclo de expropriação pelo parque, e o pessoal do Quilombo do Açude, que sempre fez uso do parque, da região do parque, né, para plantio de vazantes. Então, atualmente, houve uma ameaça de, novamente, né, se retirar o pessoal do retiro. Eles estão construindo um estacionamento na portaria onde se encontra essas comunidades do retiro, e na qual esses familiares se encontram muito assustados devido a essa ameaça, né, de expropriação, uma vez que eles já têm o modo de vida deles completamente comprometido, porque com a implementação do parque, as práticas tradicionais que eles ainda utilizam de solta de gado e de agricultura, elas foram proibidas. Eles têm feito isso de forma muito restrita, o que compromete a segurança alimentar desses sujeitos ali, né, e a saúde deles. Então é um processo que eclodiu novamente, né, e eles vêm se organizando, tentando se articular para tentar garantir minimamente seus direitos. Então a gente vem tentando fazer novos estudos, né, antropológicos, sociológicos e etnobiológicos na região, para subsidiar, né, as reivindicações territoriais e de direitos humanos desses sujeitos, e pedir também apoio, né, à população para que apoie a luta desses sujeitos que, ao contrário do que se pensa, não são contra o parque. Isso é muito claro no discurso da maioria das comunidades nas quais a gente vem fazendo pesquisa, né? Ao contrário, eles são contra realmente a forma como eles são tratados, a criminalização de suas práticas e essa ideia dicotômica de natureza sem gente, né? Isso para eles é uma coisa que eles não conseguem entender, uma vez que eles sempre mantiveram uma relação direta com o ambiente e de cuidado, mesmo porque eles dependem diretamente desse ambiente. Então, nesse sentido, a gente deixa essa mensagem, né, de apoio, pedindo apoio da população para a luta, principalmente agora do pessoal do retiro, que vem sendo ameaçado com essa construção, né, desse estacionamento no território deles, o que causaria outro tipo de ruptura muito séria no modo de vida dessas populações aí.